Deus está querendo falar a respeito do sacerdócio. Eu quero ler um texto que está em Mateus, no capítulo 9, verso 13. Mateus 9, 13. Fala assim: ide, porém aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. A palavra fala lá em Levíticos a respeito do sacerdócio. O homem introduziu na igreja algumas formas de comando e algumas formas de governo. O governo em massa, ele trouxe já lá atrás uma condição para a minoria poder governar sobre a maioria. E a gente sabe que isso é denominado política. Esse termo política, ele nasce aí, onde uma pessoa ela governa sobre outras pessoas. Só que a palavra fala em Provérbios, no capítulo 29, vai falar a respeito de que se um governante mau ele está governando, todo o povo sofre, padece. Todas as vezes que nós falamos a respeito daquilo que Deus ele quer estabelecer, Satanás ele sempre tem uma pré-figuração. O inimigo ele sempre tem uma figura já pré-montada para poder dar aquele cambal, dar aquele jeitinho de poder conduzir da forma dele. Mas ele não faz algo diferente, ele faz algo parecido. Entende? Ele faz sempre algo parecido para que a gente possa cair no ponto do vigário, sabe aquele termo? Então o sacerdócio ele foi corrompido lá atrás. Onde? Em Adão. O sacerdócio foi corrompido em Adão, porque quando em Gênesis no capítulo 3, um pouquinho antes da queda, no capítulo 2, finalzinho do 2, vai falar que Deus chama Adão e fala assim para Adão: Adão, eu estou te dando uma ordem agora. Você não vai governar, no capítulo 1, 27, ele fala assim: você não vai governar sobre pessoas, você vai governar sobre coisas. Mas no capítulo 2 ele fala assim: agora você vai dar um comando para a tua esposa e dizer para ela assim: olha, você precisa começar a entender, porque Deus ele nos designou para estabelecer algo. Só que Adão não faz isso. Então Deus tinha dado para Adão uma forma, eu estou dando um pano de fundo aqui, para você entender. Deus tinha dado para Adão uma forma de governo, que Adão não repassou para a pessoa que estava ali. Ele não repassou, ele simplesmente ficou com aquilo, e no meio tempo, talvez ele tivesse pensado: amanhã eu falo, sabe aquela coisa, amanhã eu faço. Aí talvez ele tivesse pensado isso, só que nesse meio tempo, Deus tinha designado a Adão o governo sobre todas as coisas, e que ele seria forte, ele seria uma coluna, e a mulher dele seria esse arrimo nessa coluna. E Satanás ouviu. Satanás poderia derrubar Adão, ele por ele mesmo? Não. Mas ele ouviu que a mulher poderia derrubar Adão. O que ele faz? Ele vai até a mulher. Ele vai até quem poderia de fato derrubar aquele homem. Satanás não derrubou Adão. Foi o poder dado à mulher que destrói Adão. Ele é esperto, ele é muito esperto. Mas Rodolfo, por que você está falando isso? Porque na verdade o sacerdócio corrompido ele parte da divisão. Ele parte de uma casa dividida, ele parte de alguém que não pensa como o outro, ou alguém que esconde alguma coisa do outro. Porque a palavra a respeito de sacerdócio, a palavra sacerdote é Kohen no hebraico, mas a palavra derivada para Kohen é Kahan, é aquele que recebe do alto e repassa rapidamente. É aquele que recebe do alto e não pode ficar com ele. Ele precisa rapidamente compartilhar. Pega essas chaves. Por quê? Porque uma vez que os dois foram chamados para caminhar junto e para fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem juntos, mas faz sozinho, há uma divisão. Então é por isso que Deus pergunta para ele assim: cara, onde é que você estava? Onde é que você estava? Você se
escondeu? Onde é que você estava? Você se perdeu no caminho. Então a coisa começa ali a descambar. Então vem a queda do homem, e junto com a queda do homem, também a queda do sacerdócio. Ou seja, tudo a partir dali estava corrompido. E só um agora, sacerdote, poderia ser levantado para que todos fossem novamente levantados ao sacerdote. Apocalipse no capítulo 5, verso 9. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos comprastes para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes, lê comigo, reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Agora, grande pergunta para que a gente possa orar: Deus ou Jesus, Ele morre para comprar só os homens? Ele morre para tornar rei e sacerdote só homem? Não faz sentido, tudo bem? Não faz sentido Jesus morrer só pelos homens. Os homens, eles foram tomados de um desejo, e eles limitaram a mulher a entrar na igreja. Limitaram, simplesmente limitaram. Só que Jesus, que veio para restaurar o sacerdócio dos homens a partir de uma casa, e uma casa de uma mulher. Porque o sacerdócio havia sido corrompido. E através do erro de Eva, que derrubou Adão naquilo que ela precisava fazer, Deus restaura a igreja através de uma mulher que nem poderia entrar na igreja. E Deus faz a igreja na casa dela. O sacerdócio, então, ele começa a ser restaurado. O sacerdócio, então, ele começa aqui, a partir de Jesus, a partir da morte de Jesus, a ser recomposto, a ser restaurado. Essa restauração, ela se dá pura e simplesmente porque Jesus, ele não queria somente estabelecer um reino com pessoas. Ele queria estabelecer um reino com pessoas, e com pessoas que se tornassem sacerdotes, aqueles que compartilhariam rapidamente a mensagem que ouviram. Aquela mulher, ela levou a mensagem rapidamente a todos. Por quê? Porque uma vez que ela demorasse para fazer aquilo, ela seria degolada, ela seria morta rapidamente, porque uma mulher, ela não podia entrar na igreja, uma mulher, ela não participava, uma mulher sequer ela poderia entrar no átrio pela condição humana. Se você lê a Bíblia, em todos os momentos que a Bíblia vai falar a respeito de sacerdote, no Novo Testamento, no Velho Testamento é sempre respeitado a figura do homem. Por quê? Porque era uma lei levítica. Então, quando você é estabelecido pela lei, quando você é estabelecido pela religião, quando você é estabelecido pelo que a sociedade impõe, automaticamente você vai fazer o que eles falam. O que alguém diz, o que alguém disse é verdade, mas na verdade não é. O que foi dito antes de todas as coisas é o que é verdade sobre você. Não é verdade o que o seu pai disse que você seria. É verdade o que Deus disse que você seria. Não é verdade alguém que não conhece o teu interior e que não visita você por dentro dizer aquilo que você é ou aquilo que você poderia ser. Mas é verdade sobre aquele que te levantou e disse para você o que de fato você é, e você passar a viver a partir daquilo. Eu não sei se faz sentido. Espírito Santo, nós estamos aqui, Pai. Aleluia. Nós queremos viver tua vontade. Quebra todo o teto de bronze, todo o impedimento de entender a tua mensagem. Nós dedicamos a Ti, nós entregamos a Ti, porque a Tua palavra fala em Isaías, no capítulo 11, no verso 2:
nós. E esse renovo é denominado Jesus de Nazaré, que nos traria entendimento, sabedoria e conhecimento. Ele nos traria o Espírito, Pai, de temor, de fortaleza, o Espírito, Senhor Jesus, de conselho, e nos traria o Espírito do Senhor sobre nós. Nós queremos te adorar, Pai, completamente. Nós queremos, Pai, eliminar tudo aquilo, Pai, que nunca fez tanto sentido, para que de fato o Senhor venha e não apenas prefigure, mas seja a nossa realidade. Nós te adoramos. Olha só o que o texto fala em Malaquias, o texto que fecha o Novo Testamento, o Velho Testamento. Diz assim no verso 1, Malaquias no capítulo 2, verso 1: Agora, sacerdotes, é para vocês a seguinte ordem: se vocês não me escutarem e não tiverem no coração o desejo sincero de glorificar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, eu lhes mandarei a maldição, e em maldição transformarei as bênçãos de vocês, e vou amaldiçoá-los, porque nenhum de vocês as leva a sério. Vou arrancar o braço de vocês e jogar-lhes estrume na cara, o estrume das vítimas sacrificadas nas festas de vocês. Eu vou varrer vocês junto com esse estrume. Olha o termo. Assim vocês ficarão sabendo que eu mandei esta ordem para vocês permanecerem na minha aliança que fiz com Levi, diz Yahvé. A aliança estava com Levi, estava com aqueles que foram chamados para carregar a minha presença, e vocês não carregaram. Aquilo significava vida e paz, e era isso que eu lhe dava. Significava também respeito, e ele me respeitava e honrava o meu nome. Um ensinamento fiel estava em sua boca, e nada de errado se encontrava em seus lábios. Levi, ele caminhava comigo na paz e no direito, e fazia muita gente se converter do pecado, porque os lábios do sacerdote guardavam o conhecimento, e de sua boca se procurava o ensinamento, pois ele era um mensageiro do Senhor dos Exércitos. Vocês, porém, se desviaram do caminho e fizeram muita gente fugir do ensinamento. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, agora eu os tornei desprezíveis e vis diante de todo o povo, porque vocês não seguiram os meus caminhos e foram parciais ao ensinar. Uau! Chapuletada! Vocês estão falando só o que interessa para vocês, vocês estão fazendo com que o povo se converta, mas na aliança que vocês acham correta e que vai beneficiar vocês. Vocês deveriam estar formando novos sacerdotes, mas vocês tomaram essa condição só para vocês mesmos. Então, cuidado, porque se você formar para você, você está governando sobre pessoas, e eu não chamei você para governar sobre pessoas, eu chamei você para que você pudesse exercitar o poder das pessoas se auto-avaliarem.
A primeira que foi extraída foi a mulher. Sabe por quê? Porque a mulher era a única capaz de gerar para Deus. Posso te dizer uma coisa? Sem muita bobagem, na minha opinião, essa é a minha opinião, não está escrito na Bíblia, mas eu extraí da Bíblia, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele chora de ciúmes. O Espírito Santo, ele se aparta se você não está de acordo com a vontade de Deus. E algumas outras características que são muito peculiares de uma. Aí a igreja destitui a mulher. Aí a denominada igreja destitui a palavra que poderia nos levar ao ensinamento da verdade. Aí a igreja transforma tudo isso aqui em algo vulgar ou religioso, a ponto de dizer que nós, para se achegar a Deus, nós precisaríamos nos tornar alguém perfeitos. Só que a palavra perfeito no hebraico, ela tem um outro significado. Ela tem o significado de completo. E uma vez que eu separo um casal, uma vez que eu digo que só ele tem valor, só ele pode, automaticamente eu matei essa daqui. Eu não preciso dizer para ela que ela não serve. É só eu dizer para esse aqui, ó, você serve. Aí começa então o entendimento a ser destruído. Por quê? Porque a gente não entende por completo aquilo que Deus ele quer que a gente entenda por completo, a gente entende pela metade. Então agora, só uma pessoa pode chegar agora na presença de Deus. Só esse que é mais ungido, só esse que é mais sabidão, que pode chegar na presença de Deus, sendo que na verdade, Hebreus vai falar que nós todos temos o direito, pela graça, de acessar esses lugares que Jesus abriu. Só o homem. Um dos maiores intercessores do lar, sabe quem é? A mulher. Você vai pegar de surpresa uma mulher orando, mas você não vai pegar de surpresa um homem orando. E aí, a gente começa a entender que o sacerdócio, ele tem muito mais poder na mão de uma mulher que ora do que de um homem que implora. Porque a mulher, ela ora antes de acontecer. O homem, ele implora porque ele sabia que tinha que fazer e não fez. Eu não estou pregando para as mulheres aqui, não, amém? A gente está falando de algo muito espiritual, equivalente às coisas que são concernentes a Deus. E que de fato ela não está ligada a uma condição de gênero, mas ela está ligada a uma condição espiritual a qual Deus estabeleceu desde o princípio. Então, quando se quebra as questões desde o princípio, muitas coisas são paralisadas. Olha como Jesus, ele chamava, se liga nessa, olha como ele chamava os sacerdotes em todo o tempo. Se você ler todos os evangelhos, você vai ver assim dizendo: os principais dos sacerdotes. Todo o tempo, ele dizia assim, Rubens: os principais dos sacerdotes, os principais mestres, os principais não sei o que, todos aqueles que se julgavam o princípio de todas as coisas, o único que poderia acessar aquele lugar, o único que poderia mudar a história de uma nação. Meu irmão, Jesus, ele fala dessa forma justamente para poder mexer no coração daqueles caras e dizer assim: vocês não são nada. Vocês são exatamente como Malaquias disse. Vocês são exatamente como Malaquias disse. E ele fala a respeito disso. Deixa eu pegar aqui alguns textos para você ver. Mas Mateus
vai falar aqui, na minha versão ele vai falar chefe, só que existem algumas versões, põe aí 2,4, Mateus 2,4 para mim, na versão ACF, olha lá, e congregados todos os principais sacerdotes, ou os sacerdotes que se achavam o máximo, né? E os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Jesus ele ia convertendo aquilo que aqueles caras achavam que eles estavam fazendo de muito bom, em uma forma irônica, para dizer assim: vamos lá, formem aí o que vocês acham que vocês vão formar, vamos lá, faz aí o que vocês acham que vocês deveriam fazer. E eles passavam então a esconder cada vez mais tudo isso. Então tudo aquilo passou a ser não entendido. Você vê, por exemplo, em Mateus 8,4, não conte isso a ninguém, vá pedir ao sacerdote para examinar você, e depois faça a oferta que Moisés mandou, a fim de que seja um testemunho para ele. Jesus aqui, nesse instante, ele está dizendo para aquele leproso, dizendo assim: vai lá e testifica. Olha o texto que fala no verso 1, quando Jesus desceu da montanha, grandes multidões começaram a segui-lo, e eis que um leproso aproximou-se e ajoelhou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: eu quero, fique purificado. No mesmo instante o homem ficou purificado da lepra. Então Jesus disse para ele assim: vai lá e conte a todo mundo. Não, Jesus falou para ele assim: não conta para ninguém, mas vá lá pedir para o sacerdote, para o principal, ele examinar você, e depois faça uma oferta que Moisés mandou. Ou seja, sela a lei. Você quer viver pela lei? Você vai morrer pela lei. Foi isso que Jesus falou para Pedro no momento da espada. Lembra que ele decepou a orelha de um camarada? Sabe por que ele decepou a orelha daquele cara? Era em razão daquilo que eles estavam ouvindo, era em razão do que a lei já tinha deteriorado aquele povo. Então ele permite que Pedro corte, mas ele vai lá e dá uma nova orelha para aquele cara. Espiritualmente, aquela atitude, ela muda a vida daquele camarada, porque ele foi o único que passou a não ter mais nenhum tipo de atitude contra Jesus. Só você ler o texto. Parece que a partir daquele momento ele passou a enxergar Jesus de uma outra forma. Foi pela cura? Tenho certeza que não. Eu fico me imaginando naquela cena, tipo olhando ali assim, sabe, com os olhos daqueles soldados romanos, dizendo: uau, esse cara é fera demais. Tipo, meu, de onde saiu esse cara? E aí, Jesus, ele faz com que essas pessoas cheguem até esse ponto, para dizer assim: vai lá, faz isso. Agora, olha o fim dessa frase. Ele fala assim: a fim de que seja um testemunho para eles. Porque eles são dominados pela lei. Eles não encontraram a graça ainda, eles são dominados pela lei. Então tudo que acontecer aqui vai ser testemunho para eles, mas para mais ninguém. Para mais ninguém. Para mais ninguém. Posso falar uma coisa bem peculiar? Existem algumas coisas que acontecem que elas são testemunhos só para aquelas pessoas. Elas, em momento algum, elas deixam transparecer que foi Jesus que fez. Em momento algum, elas deixam transparecer que aquilo ali foi uma graça que eles alcançaram. Foi uma graça que foi concedida por Deus. Em momento algum. Por quê? Porque a lei, ela tampa a graça. Mas a graça favorece a lei. Enquanto a lei, ela tira todo o poder da graça, a graça, pelo contrário, ela vai lá e cumpre a lei, e mais, favorece a todos. Que loucura! Jesus, em Mateus 10, ele fala assim: eu não vim cumprir, eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumprir. Eu vim para cumprir. Pedro pega um problema
cara, você não sabe, a gente tem que pagar o imposto, os caras já estão na nossa bota e a gente precisa pagar esse imposto de qualquer jeito. Jesus falou o que para ele? Vai lá, pega uma moeda, mostra aí, de quem que é essa esfinge que está nela aí? Ah, é de César. Não, mas César não quer dele, a gente não precisa disso. Dá para a lei o que é da lei. Espera aquilo que a graça vai te conceder. Foi o que os hebreus entenderam no retorno do exílio. Eles foram chorando, mas eles voltaram como? Porque eles foram alcançados por quê? Pela graça. A graça, ela tem o poder de abundar. A graça tem o poder de entregar algo que a gente não poderia ter. É por isso que João capítulo 10 vai falar a respeito disso. É por isso que João capítulo 10 vai falar que Satanás ele veio para matar, para roubar, para destruir. Mas Jesus ele veio para trazer o quê? Vida em abundância, vida que não acaba. O que isso tem a ver com o sacerdócio? Tem a ver com aquilo que Jesus já fez por cada um de nós. Tem a ver com aquilo que Jesus fez na cruz por cada um de nós. Então, o sacerdócio, ele não tem a ver com um gênero, não tem a ver com o homem, com a mulher, tem a ver com a natureza do ser humano. O ser humano carrega o poder do sacerdócio. O que resta ao homem e à mulher? Ao homem resta aquilo que Deus já falou: você vai ser alguém que vai cuidar de todas as coisas, você vai nomear todas as coisas, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Mas a única coisa que o homem não deve fazer, você não vai governar sobre outros homens. Não vai. O tipo de governo que Deus está falando não é o governo que a gente conhece politicamente, onde José, por exemplo, ele foi levantado e estabelecido como um sacerdote naquele lugar e governador naquele lugar. O que José estava recebendo de Deus em vida? Reino e sacerdócio. O que, por exemplo, Esther recebeu de Deus? A gente poderia viajar no livro de Esther aqui. Recebeu o reino e recebeu sacerdócio sobre todo o povo dela. Mordecai ainda fala para ela assim, será que você, no momento em que ela estava se desviando, Mordecai fala para ela, depois você lê o capítulo 5 de Esther, Mordecai fala para ela assim, será que você não estava se desviando do principal propósito? E ela fala assim, é verdade. E aí ela volta e começa de novo a fazer aquilo que Deus chamou ela para fazer, e ela sabia o que precisava fazer. Porque a verdade é que Deus ele vem para estabelecer isso. Quando a ordem de Melquisedeque, quando Melquisedeque, que é uma tipificação de Jesus, ele vem na terra e faz cumpre aquele propósito com Abraão, ele não estava pura e simplesmente ali para poder, para ser só uma passagem na Bíblia. Era uma representação daquilo que Jesus queria mostrar para Abraão. Abraão, você não só vai reinar, porque Abraão tinha acabado de voltar de uma batalha, sim ou não, Rubens? Vencendo 5 reinos. 5 reinos. Quando ele vence os 5 reinos, ele volta todo poderoso, porque agora ele tinha se tornado o rei daquele lugar. Porque quando você vence um rei, você toma aquele sistema, e agora você é rei. Só que ele tem um encontro com Melquisedeque para provar para ele, para dizer assim, você não é só rei. Eu não te chamei só para isso. Eu te chamei para que você também fosse sacerdote em cima disso. E quando Jesus, ele vem para transformar, ele vem para mudar todo esse cenário, como o sumo sacerdote, como aquele que viria para trazer uma realidade sobre todas as pessoas. Hebreus vai falar muito claramente a respeito de tudo isso, e a gente precisaria aqui de mais tempo ainda para a gente poder discorrer, mas eu quero pegar alguns trechos de Hebreus para que a gente possa entender melhor. Coloca para mim Hebreus capítulo 2, verso 5, acompanha comigo. Não foi os anjos que Deus submeteu ao mundo futuro, do qual estamos falando. Alguém atestou numa passagem em escritura: o que é o homem para que dele te lembres, ou o ser humano para que dele se te cuide?
Tu fizeste pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroaste, e puseste todas as coisas sob os seus pés, submetendo todas as coisas ao homem. Deus então não deixou nada que não estivesse submetido ao homem. Quando a palavra fala o homem aqui, ela não está falando ao gênero masculino, ela está falando ao homem como ser humano. Agora, ainda não vemos que tudo esteja submetido ao homem, ainda não está acontecendo isso, mas aquele Jesus que foi feito pouco menor do que os anjos, nós o vemos agora coroado de glória e honra por causa da morte que sofreu. Desse modo, pela graça de Deus, ele experimentou a morte em favor de todos, ou seja, agora em Cristo Jesus, você acessa um outro lugar, agora em Cristo Jesus, agora a partir dele, agora porque ele venceu, agora porque ele te comprou, agora ele exerce o direito sobre você. Ele não exerce o direito só sobre o homem, ele exerce o direito sobre o homem e sobre a mulher. Agora a partir dele, nós temos agora vida, e agora a gente consegue existir a partir dele. Verso 10, de fato Deus, por quem e para quem todas as coisas existem, queria conduzir para a glória um grande número de filhos. Em vista disso, pareceu-lhe conveniente levar à consumação, por meio do sofrimento, o iniciador da salvação de todos eles. Pois tanto aquele que santifica, como aqueles que são santificados, todos têm a mesma origem, por isso ele não se envergonha de chamá-los de irmãos. E ele diz: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia cantarei os teus louvores. Ele faz o papel de te apresentar como um sacerdote diante de toda a congregação. Agora ele já não mais fica ali submetido a uma direção de homens. Agora não existe mais nada que esteja oculto diante de todas essas coisas. Agora ele se revela, e ele te revela. O propósito da revelação de Jesus não é revelar ele, mas revelar você a Deus. Quando ele ora ao próprio Deus, quando Jesus ora ao próprio Deus, ele fala o quê? Pai, esses aqui que estão comigo, eles estão um comigo agora. Então o propósito de Jesus, o propósito da revelação de Jesus é revelar os filhos, é revelar todos aqueles que vêm após ele, como o irmão mais velho, como o primogênito de toda a criação. E ainda, nele depositarei a minha confiança, e também, eis-me aqui, junto com os filhos que Deus me deu. Uma vez que os filhos têm todos em comum a carne e o sangue, Jesus também assumiu uma carne como a deles. Assim pôde, por sua própria morte, tirar o poder do diabo que reina por meio da morte. Desse modo Jesus os libertou os homens que ficavam paralisados a vida inteira por medo da morte. Ele não veio para ajudar os anjos. Qual foi o papel principal dos sacerdotes? Anunciar que se você fizesse alguma coisa contra a lei, você morreria. Só que o papel do principal sacerdote, sabe qual foi, Bruno? Anunciar que através da morte dele você viveria. Através do sacerdócio que há sobre ele, você ganhou vida hoje, e você hoje se tornou, como nós lemos aqui no verso 10 do capítulo 5 de Apocalipse, todos nós fomos transformados como um reino e sacerdócio. Por isso que há um poder dentro de casa quando os dois falam. Por isso que há um poder na comunicação. Amós, no capítulo 3, no verso 3, se você colocar aí, você vai ver, quando há algo em comum entre duas pessoas, quando há um acordo entre duas pessoas, impossível desse acordo se quebrar. Ele estava dizendo, põe pra gente, Amós 3:3, para vocês verem que o papel de Satanás é destruir, é dividir. O tempo todo ele tenta dividir. Então andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como é que eles andarão juntos se
não houver um acordo? Como é que eles farão alguma coisa em comum se não houver um acordo entre partes? Então Satanás, ele faz com que haja uma divisão. Então agora só eu posso mandar. Então agora a palavra submissão, sabe o que significa, mano? A palavra submissão significa você, mulher, se submete ao teu marido, porque se você não fizer isso, você vai morrer. Deixa eu te dizer, onde é isso? Porque a palavra submissão está na mesma missão. É exatamente por isso que é tirado aqui da lateral do homem uma costela, para que a mulher soubesse que ela precisa estar lateralizada com o teu marido. Os dois tomando a mesma decisão, os dois indo passo a passo, porque se isso acontece, sabe o que acontece? Acontece um acordo dentro da tua casa, ninguém mais pode dividir você. E eles querem fazer com que isso aconteça, porque se isso acontece, a divisão entra na tua casa, e casa dividida não. É por isso que eles não querem que você seja uma sacerdotisa dentro da tua casa. É por isso que eles querem que você não tenha voz diante de todas as coisas. É por isso que eles querem calar a maioria para reinar sobre. Só que por mim isso acabou. Ninguém vai governar aquilo que Deus chamou para governar sobre todas as coisas. Ninguém pode calar alguém que foi chamado para falar. Ninguém tem esse poder. Ninguém tem esse poder. E quando isso acontece, eles vão vivendo, tentando se submeter, tentando nos submeter a um nível de escravidão, meu irmão. Mas deixa eu te falar, a escravidão que a gente conhece na Bíblia é aquela escravidão ferrenha, onde se apanha, se é chicoteado e etc. Só que existem diversos tipos de escravidão, e hoje a gente conhece por conta da ciência: escravidão emocional, escravidão mental. Uma série de tipos de escravidão. Agora, se foi para a liberdade que Cristo nos libertou, aleluia, certamente eu serei livre. Certamente eu serei livre. Certamente eu verei a posteridade, certamente eu verei os meus filhos, certamente que bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida, porque eu não vou ficar à mercê das pessoas, eu não vou ficar à mercê da lei. Eu não vou ficar. Aleluia. Nós temos um sumo sacerdote eminente, que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Hebreus 4,14. Por isso, mantenhamos firme a fé que professamos. De fato, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado como nós em todas as coisas, menos no pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com plena confiança, a fim de alcançarmos misericórdia, encontrarmos graça e sermos ajudados no momento oportuno. Olha o que o capítulo 5 diz que todo o sumo sacerdote, Jesus, ele não foi levantado, Jesus, ele não venceu a morte para ser um sacerdote, tudo bem? Ele morreu para nos tornar reino e sacerdote, mas ele foi levantado para ser o sumo sacerdote, o único que poderia intervir ou mediar entre nós e Deus, o único que quebra agora todas as crenças, toda a religiosidade, tudo aquilo que a lei estabeleceu. Agora ele vem e destrói. Capítulo 5, verso 1, vai falar assim: todo sumo sacerdote escolhido. A minha está diferente, eu vou ler aqui. Porque todo um sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados.
e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Deixa eu te dizer, sabe aquela frasezinha que eu gosto de repetir? Dizendo que Deus escreve certo no gente torta. Ele usou Jesus para isso. Ele usou Jesus para isso. Gente, eu estava dentro do carro, voltando, depois da reunião com o pastor. Eu convidei os mais desacreditados. Na hora que a gente estava voltando, Deus falou para mim assim: olha ao redor, olha para trás, o banco de trás. Eu olhei, e no carro só tinha os desacreditados, os sem crédito nenhum com a família. E eu olhei para o meu irmão e falei assim: mano, olha quem a gente trouxe. Até o pequenininho, é o mais vagabundinho de todos. Na hora eu falei assim: meu Deus. Deus falou para mim assim: eu faço assim. Não foi você que escolheu, fui eu que escolhi. Verso 3: e por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. E agora, por que como Arão? Por que como Arão? Por que aquela vaga de Arão ela foi sustentada e ela é uma das marcas da Arca da Aliança? Ela está lá. Por quê? Porque Arão, ele compensou o sacerdócio. Arão foi o resgatador da presença de Deus. O papel de um sacerdote não é só ser um anunciador. Antes, ele precisa ser um resgatador da presença de Deus. Jesus, coloca para mim Apocalipse capítulo 5 inteiro agora, verso 1, e a gente finaliza. 5, 1. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Espera aí só um pouquinho. Acha para mim Isaías capítulo 11, verso 2. Depois volta nesse texto de novo, a partir do 3. Os selos, eles eram uma marca, uma assinatura naquela época. Era alguém que vinha para trazer a autoria dele, a autoridade dele sobre aquele lugar. Então ele selava com um anel de selar. Esses selos, eles eram uma representação do tipo assim: isso precisa ser forte, não pode ser aberto. Então haviam 7 selos no pergaminho. Esses 7 selos, eles também eram uma representação de algo que era uma herança a ser liberada. Uma carta comum, ela era selada com um selo só. Uma carta que ela tinha uma representatividade um pouco mais forte, ela tinha 3 selos. Agora, a carta com 7 selos era uma carta que ela representava a liberação de uma herança. E uma herança, biblicamente falando, ela não poderia ser liberada a qualquer outra pessoa que essa pessoa ela não tivesse o papel de tomar o poder de volta, de resgatar todo o povo, de remir o povo. E olha só, 7 selos. Olha só o que fala a Bíblia. Fala aqui, põe o verso 1 para a gente, desculpa. Fala assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, que é o pai de Davi, e das suas raízes um renovo frutificará. Ou seja, um rebento brotará de Jessé, que é Davi.
e virá depois dele, dentre suas raízes, um renovo que frutificará, ponto. Ponto. Vai frutificar e ponto. Não importa o que tentaram colocar até aqui, vai frutificar e ponto. Verso próximo. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, diga 1. O Espírito de sabedoria, diga 2. De entendimento, diga 3. O Espírito de conselho, diga 4. E de fortaleza, diga 5. E o Espírito de conhecimento, diga 6. E o Espírito de temor, diga 7. O que é completo em Deus é quando você adquire essas características aqui, quando de fato você é levado ao pleno conhecimento da verdade, a ser completo. Porque se você for pela metade, você é inteiro. Se faltar 1% para você ser inteiro, você é inteiro? Não é. É isso que eles tentam fazer o tempo todo. Agora volta lá, Apocalipse 5:3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir esse livro. Não tinha essa condição nem de olhar para ele. E eu chorava, e chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que venceu para abrir o selo e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como que havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Pega só um minutinho, porque aqui é uma condição que João estava recebendo a partir de uma liberação para se tornar alguém completo, para se tornar alguém que de fato poderia só ser completo a partir de outro alguém. Sabe quando você vai se casar e aí você fala assim: agora eu estou completo, com a outra parte? Ou você corta uma laranja no meio e você tenta colocar uma outra metade de uma laranja, né, que é o termo que as pessoas usam, não cabe, não dá. É porque de fato, na verdade, você só se completa, sabe com quem? Com Jesus, e não é com essa mulher, e não é com esse homem que está aí. Você só vai se completar com essa pessoa como andaram 2 de acordo, 2 juntos se não houver um acordo. É quando você se encontra em Jesus. E aí depois, meu irmão, tudo que você precisa vai ser acrescentado. É exatamente isso que ele está dizendo aqui, é tudo isso que João está dizendo. A partir desse encontro com Jesus, então a Bíblia está falando assim: não chora, João, para de chorar, porque agora você recebeu essa completude, e a partir de Jesus agora você é outra pessoa. Continua o texto. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Só um minutinho, essa palavra sentar, assentado não é a mesma de assentado, amém? Ou assentado não é a mesma coisa que sentado. Quando você que trabalha em construção, quando você assenta algo, você consegue tirar? O que foi posto não pode ser mais retirado. Agora ele está assentado, ninguém tira mais. Ele não só está assentado, ele pode levantar, não, agora ele está assentado. Agora ele não sai mais. Agora, uma vez que você entendeu isso sobre a tua vida, agora ele não pode mais sair. Você pode tentar fugir dele, mas ele vai te colocar. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Deixa eu te dizer sobre isso. Só esse texto aqui já me daria uma outra pregação linda, maravilhosa. Por quê? Porque diz aqui nesse texto que as orações dos santos, 1 hora ela será ouvida. Mas Rodolfo, será escutada, perdão. 1 hora você vai entender isso, porque as suas orações, elas precisam ter discernimento, porque tudo que você pede, um dia vai ser escutado. Tudo que você pensa, tudo que você fala, um dia vai ser escutado.
Continua o texto. Só esses trechinhos aqui que a gente leu, eu já poderia ficar aqui um tempão. E cantavam um novo cântico, dizendo assim. Agora, eles aprenderam a cantar um novo cântico, que agora não é mais o cântico de Moisés. Se você pegar o capítulo 15 de Êxodo, tem um cântico, e é o cântico de Moisés, é o cântico da lei. Esse cântico agora sobressai e fala assim: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes rei e sacerdotes, e reinaremos sobre toda a terra. Aleluia. O que Jesus ele quer nos chamar a atenção é que quando você entender juntamente com a pessoa que está do teu lado, com a pessoa que caminha junto com você, aquela pessoa que acorda com você, que tem um acordo com você, não é que acorda de manhã com você, mas ela tem um acordo com você. A hora que você entender que vocês estão jogando o mesmo jogo, que vocês são do mesmo time, começa a ficar estranho o jogo para Satanás. A hora que você começar a entender que aquilo que você libera tem um poder tão gigantesco, aí ele fica doido. Aí ele vai começar a olhar e vai falar assim: mano, esses caras estão acordados. O maior medo de Satanás qualquer é encontrar alguém acordado. Mas não é só acordar, gente, desperta. É acordar com mais alguém. Porque se alguém vir falar de você para mim, eu vou falar assim, chama, ou eu vou falar para a própria pessoa. Porque sabe, andar de acordo com mais alguém é testemunhar da mesma missão. É convaler de tudo aquilo que Deus quer. E sabe, a gente vai ter muita coisa para a gente estudar as próximas quartas. Mas só esses trechos que a gente leu aqui, eles dão uma história ainda maior, ainda mais coisas para que a gente possa se aprofundar de fato. Mas o que a gente precisa sair, a lição de hoje, ela é simplesmente: saiba quem assinou o teu acordo. Saiba quem tem um acordo com você. Se você souber quem tem um acordo com você, você vai saber quem você é. A hora que Esther descobriu isso, foi despertada nisso, ela ganhou o reino inteiro. E ganhou o poder, ainda, de poder ser boca de Deus, para compartilhar rapidamente com o povo todo que foi liberto das mãos de Faraó, das mãos de Nabucodonosor, das mãos de Xerxes e outros caras que foram sendo vencidos por aí. Xerxes era o rei, Assuero, desse reinado. Agora, outros reis foram vencidos, Nabucodonosor, Faraó do Egito e uma série de outros. Por quê? Não sei se você já ouviu aquela frase: se o povo acordar, ai dos governantes da terra. Porque nós somos maiores do que o que eles pensam, ou do que o que eles tentaram nos tornar. E é exatamente esse combate que a gente precisa ter, e essa força que a gente precisa exercer em forma de oração, para cumprir aquilo que de fato Deus nos chamou para fazer. E a partir de Jesus, quando você sabe que a partir de Jesus você tem algo a testemunhar, então você começa a entender o poder do que é vencer em Cristo. Coloca para mim Apocalipse 12, que é um dos versos que eu mais amo da Bíblia. 12, Apocalipse 12, capítulo 12, verso 11. Coloca só um anterior, 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: essa grande voz do céu são a voz dos santos, são a voz das pessoas que suplicam e que gritam e que sabem exatamente o lado que elas estão,
dizendo assim: agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. O qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Eles chegaram à beira do precipício para ser empurrados, mas eles não foram, porque eles tinham um acordo. Eles chegaram até a boca da morte, mas eles não foram levados à morte, porque a vida operava sobre eles. Sabe aquela frase, cansei de ser enganado? Ela era do dia de hoje. Cansei de ser enganado, Júnior. E o que Jesus tem para liberar sobre as nossas vidas não é só sobre um homem como sacerdote, mas sobre o sumo sacerdote que delibera sobre todas as pessoas. Glória a Deus. Ele foi salvando, curando, restabelecendo, e no meio do caminho foi a mulher do fluxo de sangue, foi o coxo do tanque de Bethesda, foi a Esther, que era ninguém, de repente estava governando, foi José, que era ninguém e de repente estava governando, foi a Lídia, que começou a igreja, foi a Eva, que destruiu a igreja. Se não me engano, 1 Coríntios, no capítulo 15, vai falar que Jesus opera todas as coisas em todos. Se não é a 1 Coríntios, é a 2 Coríntios 15. Eu não lembro agora qual é, vai até 15. Um dos dois. Agora, qual que é a sua participação nisso? Vai continuar calado ainda diante de tudo aquilo que Jesus te chamou para falar? E uma voz de grande multidão dizia que a salvação e o reino do nosso Deus chegou. Eu quero ser parte desse povo. Um dia vai começar a gritar, vai começar a dizer: eu não fui enganado, eu não fui enganado, eu não fiquei calado para gritar só nos 45 do segundo tempo. Eu vou gritar a partir de hoje. A partir de agora eu vou tomar posse de tudo isso e vou viver aquilo que o Senhor me chamou. Amém? Feche seus olhos só por um instante. Como um culto de ensino, toda a nossa provisão está em Cristo. Todo o temor, todo o conselho, toda a fortaleza, todo o conhecimento, toda a sabedoria, todo o entendimento, todo o Espírito do Senhor está sobre nós. A Bíblia fala que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Não é só sobre os homens, mas sobre toda a carne. O Espírito e nos traria uma nova realidade a partir daquele modelo de Jesus. Eu não sei você, irmão, mas eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Eu não vou paralisar minha esposa na chamada dela. Ela não vai me paralisar na minha chamada. Pelo contrário, a minha chamada complementa a dela e a dela a mim. Nós seremos ordenados por aquilo que Jesus Cristo fez, por aquilo que Jesus Cristo faz, por aquilo que Jesus Cristo continuará fazendo. E nós exerceremos o sacerdócio e o reinado do nosso Deus nessa terra, para a glória do nome de Jesus, que não divide a glória dele com ninguém.